Durante a viagem de Tsungung através da região norte do rio Han, ele viu um velho trabalhando na sua horta. Tinha cavado um sulco de irrigação. O homem deveria ir até o poço, buscar uma vasilha de água com seus braços e despejá-la dentro da valeta. Embora o seu esforço fosse tremendo, os resultados pareciam ser muito significantes. Tsungung disse: existe uma força pela qual você pode irrigar uma centena de canais em um dia, fazendo mais com menor esforço. Gostaria de ouvir como? Então o jardineiro parou, olhou para ele e disse: e qual seria ela? Tsungung replicou: você pega uma alavanca de madeira com um peso em uma das extremidades. Dessa forma, é possível fazer com que a água suba tão depressa que ela irá simplesmente jorrar. Isso é chamado de bomba d'água. Então a raiva apareceu na face do velho que disse: eu escutei o meu professor dizer que aquele que usa máquinas no seu tempo de trabalho faz o seu trabalho como máquina. Aquele que faz seu trabalho como máquina desenvolve o seu coração como máquina. E aquele que carrega o coração de máquina no seu peito perde sua simplicidade. Aquele que perdeu a sua simplicidade torna-se inseguro nas lutas da sua alma. Incerteza nas lutas da alma é alguma coisa que não está de acordo com o sentido de honestidade. Não que eu saiba tais coisas, tenho vergonha de usá-las. Se o ancião visitasse o mundo atual, ficaria desalentado, pois as máquinas agora influenciam cada aspecto de nossa existência. A respeito disso, as opiniões são divididas. Os ganhos são elevados, porém contrastam com os altos custos, o êxodo rural e a degradação do meio ambiente. Independente da posição, não se pode negar que a máquina transformou radicalmente a natureza da atividade produtiva. Usamos a máquina como uma metáfora de nós mesmos. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que em uma organização moderna. A vida organizacional é frequentemente organizada com a precisão exigida de um relógio. Espera-se que as pessoas cheguem no trabalho em determinada hora, desempenhem um conjunto pré-determinado de atividades, descansem em horas marcadas e então retomem suas atividades até que o trabalho termine. A empresa é uma máquina e os funcionários são parte dessa máquina. Esse tipo de organização é chamado, segundo o texto, de burocracia. É a ideia de eficácia frente ao conjunto das relações mecânicas. Espera-se que ela opere como uma máquina, de maneira rotinizada, eficiente, confiável e previsível. Esse tipo de relação oferece bases eficazes, ao mesmo tempo que pode resultar em consequências infelizes. Raramente as organizações são propostas como um fim em si mesmas. São instrumentos criados para atingirem outros fins. Isso é refletido pelas origens da palavra organização, que deriva do grego organon, que significa ferramenta ou instrumento. Esse conceito fica evidente desde as primeiras formas de organização de que se tem registro: pirâmides, igrejas, impérios, armadas, entre outros. A proliferação se deu na Revolução Industrial. As organizações tiveram que se adaptar à divisão de trabalho intensa e crescente, à medida que se buscava maior produtividade. Deu-se início a uma redução de liberdade de ação e aumento do controle. As organizações descentralizaram o poder e transformaram as peças da máquina em partes facilmente substituíveis. São as bases da produção em massa. Os principais pensadores dessa teoria estavam interessados em problemas práticos de administração e procuraram sistematizar as suas experiências a respeito de organizações de sucesso. A crença básica do pensamento desses autores é que a administração seja um processo de planejamento, organização, direção, coordenação e controle. Transporta uma combinação de princípios militares com engenharia. Desenvolve-se dentro de um padrão de cargo precisamente definidos e organizados em forma hierárquica, através de linhas de comando e comunicação, exatamente como se estivesse projetando uma máquina. Os teóricos procuraram assegurar que, quando os comandos fossem expedidos de cima da organização, deveriam fluir através dela, de forma precisamente determinada para criar um efeito precisamente determinado. Assim como os militares introduziram a descentralização para lidar com as dificuldades das situações de combate, os teóricos da administração clássica reconheceram a necessidade de conciliar os requisitos contraditórios da centralização e descentralização para conservar uma flexibilidade apropriada nos diferentes setores de diferentes organizações. Todavia, a crença básica dessa teoria não vem a operar de maneira tão eficiente quanto possível.
É mais fácil dizer do que fazer, pois estamos lidando com pessoas e não com engrenagens inanimadas. Houve pouco interesse dos teóricos com as questões humanas de sua teoria, nas quais simplesmente orientavam os humanos a se adequar às máquinas. Muitos princípios básicos foram posteriormente elaborados pelos teóricos da administração clássica. Frederick Taylor foi o pioneiro daquilo que é hoje conhecido como administração científica. Muito embora Frederick tenha ganhado a reputação de o maior inimigo do trabalhador, sua contribuição é inegável. Taylor defendia 5 princípios básicos. A transferência de toda a responsabilidade da organização do trabalho do trabalhador para o gerente, a utilização de métodos científicos para determinar a forma mais eficiente de fazer o trabalho, a seleção da melhor pessoa para o cargo, o treinamento desse trabalhador e a fiscalização de seu desempenho. O que se conclui dessa teoria é uma obsessão pelo controle. O planejamento do trabalho analisa o processo total de produção, visando o aumento de produtividade, com a substituição de habilidades especializadas por trabalhadores não qualificados. Esse tipo de administração tem sido muito influente, embora de maneira maligna. O aumento da produtividade tem sido atingido através de alto custo humano, reduzindo muitos trabalhadores a meros autômatos. Os problemas humanos resultantes desses métodos são muitos, entre eles o giro de mão de obra. Funcionários consideram o trabalho monótono e alienante. O princípio de separar o planejamento e a organização divide o trabalhador, defendendo a separação entre mãos e cérebro. Como Taylor costumava dizer, não se espera que vocês pensem, há outras pessoas por perto pagas para pensar. Os trabalhadores nada mais eram do que mãos ou força de trabalho, de tal forma que eles seriam baratos, fáceis de treinar, de supervisionar e de substituir. Enfim, o Taylorismo vem a ser um instrumento para segurar o controle como meio para atingir o lucro. Um dos grandes atrativos reside no poder que confere às pessoas que estão no comando. A imagem mecanicista tende não só a subvalorizar o aspecto humano da organização, como também a ver superficialmente o fato de as tarefas enfrentadas por elas serem muito frequentemente mais complexas, imprevisíveis e difíceis do que aquelas que podem ser desempenhadas pela maioria das máquinas. Os enfoques mecanicistas da organização funcionam sob condições nas quais as máquinas funcionam bem, ou seja, com a existência de uma tarefa contínua, um ambiente estável, uma produção contínua de um mesmo produto, a precisão como meta e a parte humana submissa. Todavia, apesar desse sucesso, o enfoque mecanicista da organização também sofre de severas limitações, tais quais dificuldades com mudanças, burocracias indesejáveis e insignificantes, o objetivo do trabalhador acima do da empresa e o efeito desumanizante sobre o empregado. É notório que essas empresas não são planejadas para inovação, assim como as máquinas comumente possuem um único objetivo. Quando novos problemas surgem, não frequentemente são ignorados por não existirem respostas pré-fabricadas. Não se sabe lidar com situações novas, necessitando numerosas reuniões e comitês, os quais tomam demasiado tempo para se alcançar e resolver o problema.
Aqueles que estão no comando da organização encontram-se, assim, enfrentando problemas que são impropriamente definidos e sobre os quais não se tem a mínima ideia de como abordar. É quando buscam assessores ou consultores, os quais muitas vezes aumentam a inadequação e demoram na resposta. Os supervisores e outras formas de controle hierárquico não só monitoram o desempenho dos trabalhadores, como também tiram a responsabilidade deles, devido ao fato de que a função desses se torna realmente operacional. A organização mecanicista desencoraja a iniciativa, encorajando as pessoas a obedecerem ordens e manterem a sua posição em lugar de se interessarem por desafiar e questionar aquilo que estão fazendo. As pessoas aprendem a se sentirem impotentes a respeito dos problemas. A especialização funcional fragmenta os elementos da missão global da organização. Supostamente seria um sistema de cooperação, mas que regularmente se transforma num sistema de competição. Os indivíduos competem por lugares limitados mais altos na hierarquia. Eles perdem oportunidades de crescimento pessoal, despendendo frequentemente muitas horas por dia em um trabalho que nem valorizam ou apreciam, enquanto as organizações perdem contribuições criativas e inteligentes que a maioria dos empregados é capaz de fazer quando dadas as corretas oportunidades. Ou seja, o enfoque mecanicista possui um lado de desempenho eficaz em certas tarefas, ao mesmo tempo em que enfrenta sérias dificuldades em padrões particulares de perda de controle.